Olá, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira da terceira semana da Quaresma, 27 de março. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. E enquanto o Padre vai proclamar o Evangelho, fazer a homilia desse Evangelho, para quem me acompanha pelo YouTube, joinha, like, comentário. Isso é muito importante para nós. Isso alavanca o vídeo. É um jeito de você me ajudar a evangelizar, né? O like e o comentário faz a gente aparecer nas telas para mais pessoas. Assim a palavra de Deus cresce. E se essa palavra de hoje te fizer bem, encaminha para alguém, põe nos seus grupos aí, evangelizemos juntos. Vamos à palavra? Evangelho de hoje, Lucas 11, do 14 ao 23, diz assim. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, os vossos filhos os expulsam por meio de quem? E por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus estava expulsando um demônio mudo. Veja, uma pessoa era muda, e no caso dela, essa mudez tinha uma raiz espiritual demoníaca. E Jesus está expulsando esse demônio mudo. Cada milagre que Jesus fez, cada portento que ele fez, exorcismo que ele fez, nos aponta para um aspecto da fé, para o hoje, para o agora, que é vivida na recepção de um dos 7 sacramentos da igreja, na profissão da nossa fé. Um demônio que era mudo. Veja, Jesus está restituindo a essa pessoa a capacidade de chamar a Deus de Pai e de professar a fé e de confessar os pecados. Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos dar um jeito de sairmos de nós para irmos em direção ao outro, para irmos em direção a Deus. Você às vezes experimenta, talvez num casamento, numa amizade, o quanto o silêncio às vezes ele machuca, ele causa medo. O quanto o silêncio às vezes torna algo doentio e enfermo. Às vezes eu escuto assim, tá, e depois que a senhora falou tudo isso, o que seu marido te disse? Ele não falou nada, ele virou as costas, ele perguntou, terminou? Virou as costas, saiu. Veja, falar é um gesto de amor, de empatia, de caridade, de abertura, de coragem. Na fala, a gente louva a Deus, professa a fé, pede perdão, se arrepende. Um espírito, um demônio mudo. E Jesus veio para nos restituir e pôr de novo na nossa boca a palavra. Nós somos criados pela palavra. Deus disse, seja feito. Deus disse, haja, né? E quando a gente é tocado por Jesus, a gente encontra a palavra. A palavra que professa a fé. A palavra que pede perdão dos pecados. A palavra que cura, que edifica o outro. Nós precisamos da palavra. Quantos de nós vamos nos tornando pessoas soturnas, silenciosas, magoadas, fechadas? Ah, padre, eu não sei, ele não fala, ela não diz o que ela tem. Essa mudez, às vezes reforçada pelo medo, pelo trauma, pelo ódio. Você tem dificuldade com a palavra? Peça hoje a Jesus que te toque, que te cure. Você precisa voltar a falar. Você precisa se expressar, se comunicar. As multidões ficavam admiradas porque Jesus fez o mudo falar. E aí começa a inveja, né? É por Beelzebu. Beelzebu é o príncipe das trevas, né? Baal-zebu, príncipe das moscas, lá do lixão de Israel, né? De Jerusalém. É por Beelzebu, tá? Que ele expulsa os demônios. Olha só. As pessoas, sobretudo fariseus aqui, né, mestre da lei, eles tentavam sempre difamar Jesus. E é possível que tenham conseguido na cabeça de muita gente colocar uma barreira contra Jesus. Isso é o poder da calúnia, né, da difamação. E aí Jesus começa a fazer perguntas retóricas. Se é por Beelzebu que eu faço essa cura, que eu expulso esse demônio, vossos filhos, porque o exorcismo já fazia parte do judaísmo, né? Eles tinham seus exorcistas. Se é por meio do diabo que eu expulso o diabo, os vossos filhos expulsam por meio de quem? Que conversa mais esquisita é isso? Aí Jesus diz,
Mas, e eu vou grifar aqui com o meu verde palmeira, se é pelo dedo de Deus aqui é a imagem do poder do Espírito Santo. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, se é pelo Espírito que eu expulso o demônio, pelo Espírito Santo, então chegou para vós o reino de Deus. Chegou o reino de Deus em Jesus. Jesus move o dedo de Deus. Jesus comunica o poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ele nos cura e nos liberta da mudez, do seja do que for. E aí Jesus vai falar dele. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, está falando aqui do diabo, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, o desarma e pega tudo. Jesus é o homem mais forte que chegou, que arranca a armadura do demônio, do maligno, né? E agora devolve para Deus. E aí Jesus vai dizer algo para todos nós: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe dispersa. Quantas pessoas dispersando ao invés de recolher? Quantas pessoas atrapalhando ao invés de cooperar com Jesus? Por uma falsa compreensão da fé, pelo ciúme, pela inveja, por essa negação do dedo de Deus. A gente vê isso dentro e fora da igreja. Quando alguns se tornam como que o dedo de Deus para fazer boas obras, não vai faltar. Dentro e fora da igreja, quem quer vir com o tesourão, né, para decepar o dedo. Era isso que os fariseus tentavam fazer com Jesus. Um povo que nunca mais tinha visto prodígios, curas, milagres. Um povo que andava com uma fé abatida. De repente chega Jesus, ele é o dedo de Deus. E o que fariseus e tantos tentam fazer? Tentam cortar, cancelar o dedo de Deus. Será que nós somos esse número, minha gente? Dos que cortam o dedo de Deus, dos que cancelam o dedo de Deus, e esses que julgam Jesus, nunca tiraram demônio de ninguém. Esses que julgam Jesus nunca mudaram a vida de ninguém. Hoje em dia é como antigamente, dentro e fora do reino, dentro e fora da vinha, dentro e fora da igreja. As pessoas mais críticas, você entende isso? Quando o dedo de Deus se levanta e coisas bonitas do Evangelho, bonitas da fé católica, bonitas do Espírito Santo começam a acontecer, lá vem gente, em nome do próprio Deus, que nunca externalizou nem manifestou nenhum desses frutos, querer cortar, cancelar o dedo de Deus. Seja na comunidade, seja onde for. Mas olha que boa notícia. Mas se é pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo, que eu expulso os demônios, chegou o reino para vós. Meus irmãos, chegou o reino, nós estamos no tempo do reino. Hoje, na nossa oração pessoal, nos coloquemos aos pés de Jesus pensando: Senhor, move o dedo de Deus, move o poder do Espírito Santo. Tira tudo isso que me trava, me fecha, me silencia, me distrai, me desorganiza, me oprime. Toca-me, Jesus, com o dedo de Deus. Hoje é dia da nossa oração pessoal, de nós rezarmos por tantas pessoas que talvez no início dessa homilia te veio ao coração quando o padre explicou um pouco dessa mudez espiritual, afetiva. Você deve ter pensado em várias pessoas. Reze por essa pessoa hoje. Tira um instante, faz uma prece do mais profundo do seu coração. Mas não é a prece aqui, enquanto você faz a prece, vai responder no WhatsApp, não. Dá um jeito de silenciar um pouquinho, de desligar o celular um pouquinho, fazer o seu sinal da cruz, reza um pouco, pedindo o dedo de Deus. Para você, para sua casa, para sua história. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.